Os irmãos da paz do Senhor. Os irmãos da paz do Senhor. Amém. Você que trouxe Bíblia, abra ela, Atos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Enquanto você acha, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá, de estarmos em sua casa, em sua presença, para adorá-lo, para glorificá-lo, certo de que Ele tem uma palavra ao nosso coração. Minha gratidão também, mesmo na ausência, mas presente pela live, pastor desta igreja, pastor Cleverson, pelo carinho, pela oportunidade, feliz pelo convite que ele me fez. Estou aqui para agradecê-lo, que Deus continue abençoando e orando para que Deus restaure a saúde dele por completo também. Minha gratidão, pastor Saulo, e a todos os demais pastores, amigos. É um prazer, uma alegria retornarmos a esta casa. Me faço acompanhar da minha esposa e eu trago ela, porque trazendo ela, ela ora, dá glória, chora, pula, corre, e assim eu não fico sozinho. É um prazer, uma alegria tê-la comigo mais uma vez. Todos os demais obreiros, Deus continue vos abençoando. Atos capítulo de número 3, o versículo de número 1 e o versículo de número 2, você que crê que Deus tem uma palavra no nosso coração, diga amém. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. E você diz amém. Não feche a sua Bíblia, mas tome o seu assento adorando a Deus. Os irmãos, nós estamos diante de um texto, diante de um livro e diante de uma história conhecida, se não de todos, mas pelo menos pela maioria de nós que aqui estamos. Obrigado. De fato, olhar para o texto, para o livro e para a história que nós acabamos de ler e mencionar, faz parte de um dos textos que nós conhecemos e admiramos, considerando a verdade de Deus que há para todos nós. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, há algumas verdades a serem consideradas, e de fato nós já sabemos, mas apenas como guisa introdutória. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós sabemos que o autor deste livro é Lucas, que escreve 2 livros no Novo Testamento, 2 livros de sua autoria. O primeiro é o Evangelho de Cristo, que leva o seu nome, e também Atos dos Apóstolos. Quando Lucas escreve o primeiro livro, e este é o que leva o seu nome, o seu propósito e objetivo é provar e mostrar os milagres, os ensinamentos, as orientações de Jesus aos seus discípulos, à igreja e a todo o seu povo. De fato, quando Lucas escreve, é ele que diz no capítulo 1, versículo 3, que tudo que ele fez e escreveu de maneira detalhada e minuciosa para mostrar as orientações de Cristo e o seu direcionamento. Quando nós encontramos e lemos o livro de Atos dos Apóstolos, o seu objetivo é diferente. Quando Lucas escreve esse livro, o seu propósito é provar e mostrar o nascimento da igreja primitiva, o avanço da igreja e a igreja crescendo mesmo em tempo de adversidade e perseguição. Só que há algumas verdades que nós precisamos considerar neste livro. Por exemplo, você se lembra que quando Jesus morre, ele morre na Páscoa. A Páscoa está no calendário judaico. Eles comemoravam a libertação, um tempo, um dia em que o anjo da morte passou e só não matou os primogênitos quando a porta da casa de todos eles, nos umbrais, havia sangue e a família do lado de dentro estava comendo cordeiro. Só que agora nós sabemos que Jesus então morre no tempo da Páscoa e agora Pentecostes é comemorado 50 dias após a Páscoa. Jesus permanece com os seus discípulos, está ensinando os seus discípulos 40 dias, e agora em Atos capítulo 1, Jesus é assunto aos céus. Quando Jesus é assunto aos céus, Jesus já havia deixado uma palavra e uma promessa para os discípulos em Lucas capítulo 24 e o versículo 49, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais cheios pelo Espírito Santo. É interessante olhar e perceber que agora, a partir do momento que Jesus é assunto aos céus, os discípulos estão olhando a ascensão de Cristo aos céus, preocupados,
olhando Jesus subindo, quando de repente se apresentam para ele os homens que dizem: por que vocês estão cabisbaixos, tristes, olhando a maneira como ele está subindo? Se alegrem, e quem dera fosse agora, porque chegará um dia que da mesma forma que vocês viram ele subir, ele também voltará. Quando nós olhamos para o capítulo 1, Jesus mais uma vez reafirma e fala a promessa do Pai, dizendo: vocês devem ficar em Jerusalém, porque vocês serão cheios pelo Espírito. Olhe para cá, algumas verdades a serem consideradas no capítulo 1, o capítulo 2 e os capítulos seguintes também. É interessante percebermos que todos os milagres e todas as manifestações que acontecerão em Atos, neste livro, só aconteceram, só se dão início após o derramamento do Espírito, e o fato disso, algumas verdades ao nosso coração. Primeiro, você vai perceber que esta igreja está recebendo o Espírito para depois testemunharem acerca de Cristo. Esta igreja está sendo cheia pelo Espírito para depois os milagres acontecerem. Esta igreja está sendo cheia pelo Espírito para depois começarem alguns milagres. O que o Espírito está provando ao nosso coração e deixando claro a todos nós é que nós precisamos considerar e valorizar e entender que o fato das manifestações, os milagres, as coisas acontecerem, isso não acontece por aquilo que somos, isso não acontece por aquilo que temos. Eu sei que há na nossa geração uma grande quantidade de pessoas que pensa que tudo aquilo que Deus faz, o milagre que ele opera, a porta que ele abre, a porta que ele faz, uma situação que Cristo opera, alguém considera e leva em consideração que só aconteceu por aquilo que temos, por aquilo que somos, por aquilo que fazemos. Só que a igreja só está desejando, só está enfrentando e desfrutando de um tempo de milagre e de um tempo de permanecer mesmo em tempo de adversidade após o derramamento do Espírito. O que o texto está provando ao nosso coração é que existem guerras que nós enfrentamos, existem batalhas que nós enfrentamos, existem milagres que nós desfrutamos, que nós precisamos voltar a entender e considerar. Isto não aconteceu por aquilo que temos, não aconteceu por quem somos, mas aconteceu porque o Espírito está sobre nós e ele é o causador de tudo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, mas quando Jesus ainda está presente com os seus discípulos, todas as vezes que Jesus vai orientar os seus discípulos, a expressão é: e disse-lhes Jesus. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, a expressão que é utilizada já não é mais e disse-lhe Jesus. Jesus é assunto aos céus, e agora a expressão que encontramos é: e disse-lhes o Espírito. Porque o Espírito é o representante legal de Cristo em Atos dos Apóstolos. É interessante olhar e perceber que em Atos capítulo 2, nós conhecemos o texto, versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos, e todos foram cheios. Só que agora alguém está olhando para o que está acontecendo, e os assembleianos que me ouvem, preparam o pulmão para dar glória, porque eu acho extraordinário. Porque alguém está olhando para tudo o que está acontecendo e dizendo: como é que pode? Esse povo está embriagado, esse povo está falando na nossa língua sem de fato conhecê-la. E agora, enquanto há um questionamento entre eles, Pedro se levanta com uma mensagem para dizer: deixa eu dizer a vocês o que está acontecendo. Deixa eu pregar a vocês o que de fato está acontecendo nesse povo. Eles não estão embriagados, afinal, é 9 horas da manhã ainda. E agora Pedro começa a dizer: vocês se lembram das mensagens que foram pregadas? E Pedro agora começa a citar o que nós conhecemos, e Joel já havia falado no capítulo 2, versículo 28. Ele começa dizendo que nos últimos dias ele, é Deus que está dizendo, derramaria do seu espírito sobre toda a carne e todo o povo. E agora esse Pedro começa a dizer: vocês precisam se lembrar
que Davi já havia vindo, já havia falado, já havia pregado, dizendo que ele seria levado, mas que Deus traria alguém para levantar e colocar no trono da sua descendência. É interessante, porque agora Pedro está pregando um sermão, eu não sei se alegra o teu coração, mas de fato alegra o meu, porque é esse Pedro que agora se pronuncia para dizer, porque vocês lembram que o Davi que vocês conhecem até veio, até pregou, até cantou, até orou, até serviu, até fez, mas ele morreu, foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até hoje. Mas agora vem alegria ao nosso coração, porque agora esse Pedro toma a palavra para dizer, porém, o Jesus que nós pregamos, ele até morreu também, mas o seu corpo não passou pela decomposição. Ele até morreu, mas eu não sei se te alegra, mas ele está vivo e vivo para todos sempre. Só que quando nós lemos Atos capítulo 3, o milagre vai acontecer. De fato, o que vai acontecer aqui, nós sabemos, admiramos, conhecemos, pregamos, cantamos, ouvimos, mas há lições de Deus ao nosso coração que eu quero considerar ao seu e eu peço que você redobre a sua atenção. Por exemplo, o capítulo 3, versículo 1 diz que em certa ocasião, Pedro e João estão subindo ao templo para a oração. Nós conhecemos o que está acontecendo e conhecemos quem está subindo. Pedro e João já é familiarizado nosso. Esses dois são discípulos de Jesus, fazem parte daquilo que nós chamamos dos discípulos mais íntimos e mais próximos. Eles desfrutaram de intimidade com o Senhor, eles desfrutaram de proximidade com Cristo, ao ponto de que existem milagres que os três estavam, mas que os demais discípulos também estavam. Mas há ocasiões que esses três estão, que os demais discípulos não estavam. Por exemplo, você se lembra que quando Jesus sobe ao monte da transfiguração, que Moisés e Elias aparecem, só está presente Pedro, Tiago e João. Esses discípulos desfrutam de relacionamento muito íntimo. Esses discípulos desfrutam de um relacionamento muito próximo. Só que cá entre nós, todos os milagres que Jesus havia operado e esses discípulos estão presentes, eles só estão vendo o que Jesus está fazendo, mas todos os milagres que eles estão vendo, toda a palavra liberada foi através de Jesus, todo milagre operado foi através da presença de Jesus. Dos milagres que eles viram, era Jesus que colocava a mão e o enfermo era curado. De todos os enfermos que eles viam que chegavam até a Jesus, é Jesus que libera uma palavra e todos os enfermos são curados pelo poder da palavra que Jesus libera. Só que agora você se lembra que esse Jesus não está presente mais no corpo com seus discípulos. Ele é assunto aos céus. E agora quem está presente é Pedro, João, estão subindo para o templo e algumas motivações ao nosso coração, e eu quero trazer ao seu coração esta noite, porque olhe para cá e cá entre nós, você sabe que todos os primeiros cristãos eram de nacionalidade judaica, é por isso que para eles consideravam a oração 3 vezes ao dia. Você se lembra que, por exemplo, o salmista, no Salmo 55, o verso 17, é o salmista que ora dizendo, de manhã, à tarde e à noite, em angústia eu clamei ao Senhor, mas ele ouviu a minha voz. Você se lembra que Daniel, no capítulo 6, versículo 10, diz o texto, que Daniel vai ao seu quarto, mesmo estando fora e longe da sua nação, mas agora ele abre a janela do seu quarto e olhando para Jerusalém, a janela dá para Jerusalém. 3 vezes ao dia, esse Daniel orava. Então, todos os judeus consideravam e oravam 3 vezes ao dia, sendo 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e ao pôr do sol. E agora, diz a Bíblia que Pedro e João estão subindo para a oração da tarde no templo. Mas cá entre nós, olha o que o texto está provando e mostrando ao nosso coração. Pedro e João estão indo ao templo, mas perceba que há uma motivação neles, há um propósito neles de sair de casa e ir para a casa de Deus.
Felipe, por que você está dizendo isso? Porque nós estamos vivendo dias onde as pessoas saem de casa e vêm para a casa de Deus estando no lugar certo, mas passando anos e anos aqui dentro com a motivação errada. Cá entre nós, se você perguntar para alguém que vem para a casa de Deus há tanto tempo, existem pessoas ainda que não sabem de fato o que estão fazendo aqui dentro. Existem pessoas que ainda não sabem de fato a importância de estar aqui dentro. Existem pessoas que saem de casa e vêm para cá simplesmente porque alguém da família também vem e alguém decidiu também estar aqui. Existem pessoas que saem de casa e vêm para a casa de Deus dizendo: eu vou, porque eu tenho um trabalho a fazer e a prestar lá, então eu preciso estar lá. Mas esta noite Deus nos traz aqui para dizer ao meu e ao teu coração: está na hora de parar de sair de lá e vir para cá com a motivação errada e entender, se você saiu de lá e veio para cá, venha com a motivação certa, dizendo: eu vou para lá, porque eu preciso prestar um culto de louvor e adoração a Ele, eu preciso entregar alguma coisa para Ele. Se tem alguém que saiu com essa motivação de casa, levante uma das mãos para os céus e celebre a Ele agora. Pedro e João estão nos ensinando. Primeiro, não basta sair de casa e vir para cá se a minha motivação não for coerente com a minha ação. Eu preciso dizer isso ao teu coração. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas vêm para a casa de Deus e acham que estão fazendo muito em estar aqui, quando na verdade nós deveríamos louvar e agradecer, porque o maior beneficiado em estar aqui somos nós que estamos aqui adorando e glorificando a Ele. Pedro e João estão nos motivando e dizendo: nós precisamos sair de lá e vir para cá, entendendo o que de fato nós estamos fazendo aqui. Perceba que se nós sairmos de lá e a nossa motivação em estar aqui seja por uma pregação, por um teatro que faremos, por um culto que entregaremos, por algo que faremos aqui simplesmente, mas não sairmos de lá com a motivação de buscar ao Senhor, nós caminharemos para um lugar certo com a motivação totalmente errada. Só que olhe para cá, é interessante, porque enquanto há, e perceba que o ambiente é de culto, porque enquanto há alguém, Pedro e João, saindo de casa para ir à casa de Deus, orar, se entregar e buscar a sua presença, tem alguém que está no lugar certo, no ambiente totalmente certo, com a motivação errada. É por isso que eu digo que isso parece culto, porque enquanto há nesse cenário aqui, alguns que vieram para cá dizendo: eu vou para prestar um culto de louvor e adoração, existem pessoas, e nós precisamos tomar cuidado para que não seja nós que sai de casa e vem para cá como paralítico apresentado. Felipe, por que você diz isso? Porque o texto apresenta dizendo que esse homem, todos os dias, é levado à porta do templo. Eu te pergunto, há problema no templo? Claro que não. Quantas e quantas pessoas em uma condição de enfermidade também não saíram de casa, foram ao cenáculo, ao templo para orar e não voltaram para casa curadas? Quantas e quantas pessoas nesse mesmo ambiente não passaram por ali e voltaram para casa restauradas? Então o problema não é o templo. O problema não é o lugar que ele está. O problema é a motivação que esse paralítico está. Eu te explico por quê. Todos os dias esse homem está no mesmo lugar, levado por alguém. O problema é que está no texto para não dizer que é heresia. Todos os dias ele está no lugar certo, mas pedindo esmola. Sabe o que me preocupa? Templo é lugar de transformação. Esse homem tem a capacidade de estar em um cenário de transformação, mas conformado com esmola todos os dias. Sabe o que me preocupa? Existem pessoas que estão no lugar certo, mas conformados a viver a mesma coisa todo dia para sempre. Eu sei que vai diminuir glória, mas eu preciso dizer ao teu coração. Sabe o que esse homem representa na nossa geração? Uma geração de pessoas que saem de casa e vêm para a casa de Deus com a motivação errada, dizendo: eu vou, interessado na porta que ele vai abrir, no milagre que ele vai solucionar,
em coisas que ele pode me entregar. Enquanto isso, perdemos tempo estando em um lugar de transformação, esperando esmola de um Deus que pode transformar a nossa história por completo. O problema é que há pessoas que ainda têm a capacidade de dizer: eu estou aqui há muito tempo, eu estou aqui há anos, e eu te pergunto, desse tanto de tempo que você está aqui, faz quanto tempo que você continua do mesmo jeito? Faz quanto tempo que você continua na mesma história, na mesma situação, no mesmo ciclo? Mas Deus nos traz aqui hoje à noite para dizer ao meu e ao teu coração: está na hora de você entender o ambiente que você está, está na hora de entender o lugar que você está. Esse ambiente não é ambiente de esmola, esse ambiente não é ambiente para proporcionar a nós uma alegria momentânea, esse ambiente é ambiente de transformação para a nossa casa. Levante uma das mãos para o céu. Levante uma das mãos para o céu, se puder e quiser, feche os olhos e curve a cabeça por alguns segundos. Deus nos traz aqui para dizer ao meu e ao teu coração: está na hora de você entender que esse ambiente não é ambiente para esmola, esse ambiente não é ambiente para um cenário raso e simples. Eu sou poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pede, busca e acredita, mas está na hora de entendermos: esse ambiente é ambiente de transformação. Eu estou pregando para a gente que entrou por aquela porta enferma, mas pode voltar para casa curado e restaurado. Está na hora de voltarmos a entender: ele é poderoso para nos restaurar, ele é poderoso para curar. Glória a Deus, aleluia. É interessante, porque enquanto há um grupo de pessoas como Pedro e João, que saem de casa para estar no lugar certo, com a motivação certa, tem alguém, e olhe para cá e grave no teu coração, tem alguém que está todo dia no mesmo lugar, mas vivendo a mesma história. Sabe qual é o problema? Eu te explico, conta a sua história e a minha sem citar o seu nome. Já percebeu que às vezes nós passamos meses, semanas, anos orando por algo que na verdade nós não precisamos? Felipe, não entendi, eu te explico. Já percebeu que existem campanhas que nós fazemos pedindo a Deus: abra uma porta, opere um milagre, realize um sonho, concretize um projeto? E eu te pergunto, será que de fato é isso que precisamos? Porque já percebeu que existem milagres que nós oramos tanto, pedimos tanto, e quando Deus nos deu, quando Deus nos entregou, nós olhamos para aquilo que nós pedimos e dizemos: de fato, não era isso que eu precisava. Porque eu continuo do mesmo jeito, na mesma história, no mesmo ciclo, vivendo a mesma coisa. É o que esse homem está vivendo, porque ele está no lugar certo, com a motivação errada, fazendo o pedido errado. E eu vou além e complico ainda mais, porque além dele pedir o que de fato não precisa, tem alguém que está disposto a entregar a ele o que de fato ele não necessita. Sabe qual é o nosso problema? Existem pessoas no nosso caminho precisando de ajuda, mas nós estamos entregando o que elas não necessitam e deixando de fazer o que de fato elas precisam. Felipe, o que é que você está dizendo? Existem pessoas que estão há muito tempo orando e pedindo um milagre, e Deus te traz aqui para dizer esta noite: será que de fato é o que você precisa? Será que de fato é o que você necessita? Eu te explico por quê. Esse homem, está no texto, está todos os dias no mesmo lugar pedindo a mesma coisa. E eu te explico, ele está no mesmo lugar pedindo a mesma coisa, recebendo o que pede, mas todo dia está na mesma história. Eu te pergunto, é o que ele precisa? Claro que não. Se fosse o que ele precisava, ele já teria levantado. Percebeu que ele está pedindo o que deseja, pedindo o que necessita, recebendo o que pede, mas a história continua a mesma. Porque o texto está explicando ao nosso coração: você precisa entender e ter maturidade para entender que nem tudo que você pede de fato é o que você precisa.
Nem tudo que você ora de fato é o que você necessita, mas o Espírito está nesta casa para nos ajudar a partir desta noite a orar, dizendo: Pai, não nos entregue e faça aquilo que de fato nós estamos orando, mas nos entregue aquilo que de fato nós precisamos, entregue de fato aquilo que nós necessitamos. Está no texto, ele está todos os dias orando, pedindo esmola. Pede a esmola que pede, recebe a esmola que pede. Mas para você entender, pede segunda e terça, está lá de novo. Pede quarta e quinta, volta para lá. Pede sexta e sábado, está lá de novo. Eu te pergunto, é isso que ele precisa? Claro que não. Só que vem chegando alguém, meu irmão. Que em Atos 2, eles receberam não o que esse homem pede, mas o que de fato ele precisa. É por isso que vem caminhando 2. Prepara o pulmão para dar glória. E quando eles vêm caminhando, está no texto para não dizer que é heresia, ele olha para os dois e pede o que está acostumado a pedir. Ele olha para os dois e diz: me dê esmola. Só que eu imagino, uma conjectura minha, você não é obrigado a concordar. Um cutucando o outro, sorriso 915, canta a canto, dizendo um ao outro: nós não temos o que ele está pedindo. Fica em paz, nós temos o que ele de fato precisa. É por isso que agora Pedro se pronuncia para dizer: olha para nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos o que você pede, mas nós temos o que vai tirar você da condição que você está. Sabe o que eu acho extraordinário? Não é o problema ter ouro, não tem problema ter prata, o problema é nós caminharmos na condição, tendo ouro e tendo prata, mas não tendo a capacidade, o poder para olhar para alguém e dizer: levanta e anda. Eu sei que o glória vai apertar, vai diminuir, mas eu preciso dizer, o problema não é ter, o problema não é conquistar, o problema não é desfrutar, o problema não é adquirir bênçãos, o problema é nós mais preocupados com Deus que abre porta e esquecendo de orar e pedir para que Deus nos dê a capacidade de abençoar alguém no caminho, de ajudar alguém caído no caminho. Nós estamos vivendo tempo e dias onde as pessoas estão ostentando riquezas, ostentando o que tem, mas não tem mais poder do Espírito e graça para olhar para o necessitado e liberar uma palavra, para olhar para o enfermo e liberar uma palavra, para olhar para alguém carente e liberar uma palavra. Mas eu vim pregar nesta casa essa noite, dizer que Deus nos dê graça de olhar para alguém no caminho e dizer: eu tenho graça, poder e autoridade pelo Espírito para liberar uma palavra e dizer: esta palavra liberada tem o poder e autoridade para mudar a tua condição, para mudar a tua história, para escrever uma nova trajetória. É por isso, e eu encerro aqui, que esse homem está pedindo o que de fato ele pensa que precisa. Só que vem alguém, crente, e eu gosto de crente de oração, porque crente de oração guiado pelo Espírito, ele sempre sabe que na maioria das vezes Deus não vai nos entregar o que pedimos, sabendo o que queremos, mas nos entregar o que de fato precisamos. Felipe está pregando heresia, eu te explico. Quantas e quantas vezes você já não orou pedindo uma bênção e Deus vem na contramão, trabalhando totalmente ao contrário, e você sem entender nada, mas de repente ele te fez entender e compreender: na verdade, o que eu precisava é o que ele está fazendo agora. Eu vim pregar ao teu coração esta noite e dizer: Deus mudará a tua mentalidade, Deus mudará o nosso coração, Deus nos dará um sentimento para orarmos, buscarmos, pedirmos, clamarmos, não aquilo que nós estamos interessados, precisando aos nossos olhos, mas clamarmos e orarmos pedindo: Senhor, nos dê a capacidade de orarmos e pedir aquilo que o Senhor de fato tem para nós. Levante uma das mãos para os céus. Eu vim orar e dizer à tua casa, à tua família, pregar ao teu coração, dizer: a partir desta noite, Deus começará a trabalhar na contramão daquilo que você está pedindo. A partir desta noite, Deus começará a trabalhar
tratar diferente do que você está buscando, mas Ele nos fará entender: eu estou fazendo o que você não está entendendo, não está compreendendo, mas é para a glória do meu nome, é para o louvor do meu nome. Mas fica em paz, chegará o que de fato você precisa, chegará de fato o que você necessita. Eu sinto graça para liberar uma palavra ao teu coração, dizer: Deus está entrando em guerras esta noite, Deus está entrando em pelejas esta noite, para dizer: a vitória chegará, o milagre chegará. Mas fica em paz, eu me responsabilizo pelo caminho que estou fazendo você trilhar. Com a permissão do pastor, se coloque em pé. Eu quero orar com você e por você. Mas eu quero orar com você e por você. E eu nem vou te convidar a vir na frente, porque eu sei que não sei para você, na verdade, mas para mim é uma necessidade e um pedido que faço a partir desta noite. Senhor, nos ajude, que o nosso desejo e a nossa vontade seja coerente com a tua vontade. E que, se o nosso desejo não for coerente com a tua vontade, que prevaleça a tua vontade sobre nós. Se você puder e quiser, coloque uma das mãos ao teu coração. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. A lágrima sendo derramada, e Deus está nesta casa. Eu estou orando sobre pessoas, pregando para pessoas esta noite, que vieram para cá trazendo desejos, necessidades, pedindo ao Senhor que fizesse um milagre urgente para agora, para esse momento. Mas Deus nos traz aqui para dizer ao meu e ao teu coração: pode ser que você não esteja entendendo o que eu estou fazendo, pode ser que você não compreenda a maneira que eu estou trabalhando, mas fica em paz, eu estou trazendo o que de fato você precisa, eu estou trazendo o que de fato a tua casa necessita. Tem lágrimas sendo derramadas, eu sinto autoridade para liberar uma palavra nesta casa. Pode se preparar, porque haverá testemunho pelo poder desta palavra. Pode se preparar, porque haverá resposta e resultado pelo poder da palavra de Deus ao nosso coração. Se você puder e quiser, com uma das mãos ao coração, abraça esse crente que está do seu lado. Se você puder e quiser, não faça nada que não possa ou não queira. Mas se for do mesmo sexo ou se for da mesma família, abraça alguém que está do seu lado. Tem lágrimas sendo derramadas e Deus está restaurando corações esta noite. Eu vim como boca de Deus e a resposta dele ao teu coração para dizer: pare de questionar por aquilo que ele ainda não fez. Pare de questionar por aquele milagre que ele ainda não realizou. Pare de questionar por aquela porta que ele ainda não abriu. Ele sabe o que de fato você precisa. Ele sabe o que de fato você necessita. Ele sabe o que de fato nós necessitamos. Há uma graça sobre esta casa esta noite. Há uma glória sobre esta casa esta noite. Onde houver um coração aberto, uma alma sedenta, seja renovado por ele agora. Seja abraçado por essa presença agora. Seja renovado pelo Espírito agora. Seja curado por ele agora. Seja liberto por ele agora. Pai, nós estamos em tua presença. Nós te glorificamos, te pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, em todos os dias da nossa história, guiando as nossas orações. Que pelo poder do teu Espírito Santo ajude-nos, ó Senhor, a orar não aquilo que nós achamos que precisamos, mas a conectar a nossa vontade com a tua. Nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É por isso que nós pedimos esta noite: nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem a nós.
Ajude-nos a compreender aquilo que o Senhor tem ao nosso coração. Ajude-nos a orar como de fato precisamos orar. Ajude-nos, Senhor, a seguir nos teus caminhos. Ajude-nos a trilhar os teus passos. Ajude-nos a estar em tua presença. Ajude-nos, ó Senhor, a não estar em um lugar de transformação, mas esperando e desejando por esmola, porque o Senhor não tem esmola para nós, mas o Senhor é dono de tudo, pode tudo e tem grandes coisas para operar na nossa casa, nesta casa e na nossa história. É por isso que eu oro agora sobre os teus filhos e filhas que aqui estão. Coloque as tuas mãos sobre eles. Ó Pai, que cada família que aqui está representada, que cada vida que aqui está, nos ajude a entender o teu caminho. Ajude-nos a entender aquilo que o Senhor está fazendo. E se não entendermos, ó Pai, ajude-nos a confiar, a acreditar e sempre caminhar acreditando que o Senhor sabe o que está fazendo e sempre tem algo maior e melhor para nós. Pai, eu te peço, cumpra em nós o teu querer, cumpra em nós a tua vontade, faça em nós o teu querer, é o que nós oramos, pedimos e entregamos diante do Senhor em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe.